Oi, estamos ao vivo, Soninha. Tudo bem, Edu? E aí, Soninha? Tudo bem, Graças a Deus, E tudo você? ótimo. Sempre na E aí, como é positividade, que né? nós De vamos, sempre mantendo a como é que nós cabeça. vamos falar um pouquinho do nosso querido Tibirias? Luiz Mas antes de Gasparedo e falar o do mestre Tibirias, Edu, Tiberias. eu queria que você me Isso. contasse um pouquinho daquela situação que você estava passando sobre o medo. Ah, isso. Porque o Tibirias trabalha Exato. muito o medo. Porque como ele trabalha muito as nossas forças invisíveis, e o medo está muito ligado ao campo invisível, porque Correto. ele capta o medo do ambiente, o nosso medo, o medo das pessoas, enfim. Então, o Tibirias deixou para nós trabalharmos bem os nossos medos com a nossa força inconsciente, que é o nosso bicho, que é a nossa. Ele dá vários nomes, né? Mas na realidade, eu acho que é Não. a nossa força de defesa, pelos estudos que eu fiz até agora. E eu queria saber, você lembra que você me falou que você estava sentindo muitas dores na lombar? Na coluna lombar, corretamente, que eu, Melhorou? num instante, por incrível que Você fez os pareça, exercícios? as minhas Aqueles dores. exercícios que eu te dei, Isso. todos foram os exercícios do Tibirias. Foi ele que me ensinou. Ele me ensinou e ensinou, quando eu falo Maravilha. ele ensinou quase que para 1.000 pessoas ao mesmo tempo numa aula, quando nós fazíamos o colegiado Filhos da Luz. Então, eu gostaria que Sim. você falasse um pouquinho desse trabalho, porque eu acho, não sei, Eduardo, eu sinto que nós estamos num momento muito de medo energético, medo do astral, medo das energias do astral, medo da chuva, medo das pessoas, medo da situação financeira, medo do nosso atual ou antigo governo, enfim, eu não vejo as pessoas calmas, eu não vejo as pessoas tranquilas. Todas as clientes que eu tenho adquirido, elas têm falado muito do medo. Os maridos estão com muito medo, elas estão com muito medo. E eu também estou trabalhando muito os meus medos. Mas eu tenho as técnicas do Tibirias, eu tenho as técnicas do Calunga, e eu entro e saio, eu entro e saio. E eu gostaria que você falasse um Sim. pouquinho, porque aquele dia, sem querer, você comentou de uma Foi. dor sua lombar. E quando eu fiz Correto. o curso com o Tibirias, ele falou que a dor lombar, que ele trabalha muito o bicho, né? E o bicho é o corpo físico, né? Que é a cópia do corpo astral. Então ele diz que o medo é o medo do presente e do O medo do futuro. futuro. Futuro, na Você verdade, está me isso. ouvindo? Tô sim. Você tinha me Então, falado se isso, caso eu que falar na baixo, você me coluna. avisa, tá? Tô lhe ouvindo E aí bem. eu queria que você falasse um pouquinho do medo e como você trabalhou esse medo com as dicas que eu te dei e como melhorou. Que só vai terminar a hora que você pôr um ponto final, né? Como os meus medos, eles só vão terminar a hora que eu colocar um ponto final. Isso. Boa noite a todos, né, que estão assistindo. Realmente essa live agora está para o YouTube, né, que a gente vai transmitir ela para lá. De fato, Soninha, essa história que nós estamos hoje contando aqui é uma história longa de dores crônicas que eu tinha, né, possuía na coluna lombar, Espera só um realmente. minutinho, espera só um minutinho. Tá. Ah, não dá. Eu queria ver que nível que está o meu alto-falante, que eu estou achando que está muito baixo, é o meu alto-falante. Mas pode falar, pode continuar, desculpa. Não, tudo bem, mas eu te ouço bem. Então tá bom. Fala.
A história essa é uma longa história que realmente vem desde a minha infância, né? A partir dos meus 10, 11 anos, 12, por aí, iniciou em mim esse processo de dores na coluna lombar, realmente, de fato. Minha família nunca foi uma família espírita, né, Soninha? A gente sabe que a gente que é criado num lar daquele bem rudimentar em termos de espiritualidade, a gente não nasce com um direcionamento para esses esclarecimentos. Gaspareto, imagina, naquela época de 2010, onde a gente não tinha nem acesso à internet, nem nada, nem livro, como tem hoje, né? E elas sempre me incomodavam. Já tinham tomado remédio, tratamento, e raio-x, e lá se vai, e pomada, e nada. Aí, por incrível que pareça, um dia desses, nós estávamos conversando, eu e você, não é, Soninha? Você lembra muito bem disso. E aí, é, eu não sei, não me recordo aqui se foi eu ou se foi você que falou que estava sentindo uma dor. Foi você, me lembrei agora. Você disse: Ai, Fidelis, hoje eu estou com uma dor na lombar, na coluna lombar. E de repente eu disse: Soninha, eu Você tenho me dores. indicou um tipo de fisioterapia, né? Foi a acupuntura, lembra? A acupuntura. Acupuntura, isso mesmo. Isso, correto. Aí eu disse: Soninha, eu também tenho dores na coluna lombar, que são dores crônicas. Eu não lembro em Isso. qual nível da conversa que nós estávamos, que aí você disse: Fidelis, essa dor, eu não lembro muito bem, mas eu sei que você captou a minha dor, do que eu estava sentindo, e disse: Fidelis, essa dor era a sua dor. Então, aí você me explicou realmente, mediante os estudos, né, do Tiberias, que de fato, até mesmo nós que já somos alunos do Gaspareto há anos, às vezes a gente não possui um certo conhecimento pontual do que a gente precisa. Claro que cada dia é um conhecimento novo. E aí você disse: Fidelis, você tem medo do futuro. Aí foi até engraçado, porque Foi. eu disse, eu disse Foi sim, Soninha, porque agora eu lembrei. foi. Você vê Eu que disse: engraçado, Soninha, né? o me... eu disse: Soninha, o medo do futuro é o maior medo que eu tenho na vida. Foi. E Aí eu te dei um aí, exercício que o Tiberias me deu e você fez e pratiquei melhorou, não isso. sei se foi 100%, mas melhorou muito. Não foi 90%, isso? acredito eu hoje. Isso, exato. Com todas E as como é que letras, você eu posso está dizer atualmente com essa 90%. dor lombar? Atualmente, essa minha dor lombar, ela não é mais como era realmente antes. De fato, com todas as letras, eu posso lhe assegurar que essa dor ela desapareceu. Não é como antes. Não. Não, não apareceu mais. Às vezes tem um desconforto aqui, outro ali, porque realmente nós que, né, a gente trabalha o dia todo, a gente sempre está suscetível, né, a andar num setor e outro da empresa, vai para lá, atende um cliente, recebe alguém em casa, faz uma reunião, vem para cá, vai. Mas é uma coisa muito mais natural, né? Mas é uma coisa que é de esforço e não aquela coisa crônica Você que não continua passava, fazendo não passava. fisioterapia? Exato. Só que a fisioterapia ela é pontual, a acupuntura também, inclusive a acupuntura é um ótimo remédio também, que realmente deixa você estático, mas eu posso dizer que o exercício do Tiberias realmente foi o que evidenciou o que
realmente eu precisava fazer nesse exercício e onde eu precisava trabalhar, que era pontualmente o medo do futuro, porque até hoje, realmente, a partir desse dia que a gente teve essa conversa, foi o dia em que eu comecei a trabalhar esse medo do futuro e que hoje já melhorou bastante. E eu não percebia que esse medo atrapalhava em várias áreas da minha vida. Uma oportunidade que às vezes a gente deixa de ter, alguém que a gente deixa de ter relacionamento, aquele medo realmente do que pode vir a acontecer. Mas aí a gente, filhos da luz, somos Filhos agraciados da por luz termos esse mesmo. conhecimento. Eu acho que aquele Os momento amigos, foram eles que nos colocaram naquela situação. foi. Eu acho que é bem por aí, filhos da luz mesmo. Eu queria saber, porque eu fiquei de perguntar para você, eu acabei não perguntando, e agora, enquanto estava tentando entrar, eu lembrei, e eu ouvi, acho que foi o Tibirias dizer, pergunta para ele como é que está a dor lombar dele. Ah, Porque quero você agradecer sabe, muito né? ao Você mestre é filho da Tiberias. luz. Isso. O Tibirias, a função dele na Terra, quando ele vinha encarnado, ele vinha no aparelho do Gaspareto, era para ele nos ensinar como trabalhar com essas forças nossas, né? Porque, segundo o Gaspareto e segundo os espíritos de luz, nós nascemos com o kit completo. Nós somos nós saímos da essência divina, nós somos divinos, mas nós esquecemos. E dentro de nós temos todos os potenciais para nos curar, para nos prosperarmos, para fazermos a nossa Temos. família, a nossa vida, a nossa nos realizarmos na Terra, porque nós estamos aqui na Terra para nos realizarmos. Então, a função do Tibirias o tempo todinho, que ele nos deu aula no colegiado e está lá para quem quiser ouvir, que não é mentira, como nós aprendermos a lidar com esse mecanismo, com esse kit completo que é a nossa sombra, né? Que ela é acoplada à nossa luz e ela por exemplo, para algumas pessoas, como ela tem várias qualidades, ela vem para umas pessoas, ela já vem muito bem evoluída, ou no dinheiro, ou no amor, ou na família. Bom, em alguns campos nós temos ela mais evoluída, mas já bem lapidada, e em outros campos ela veio para lapidar, está para ser lapidada. Então, quando a gente para e fala onde a minha vida não vai para frente, é no trabalho, é na comunicação, é na parte afetiva, é na parte amorosa, é na parte financeira. Quer dizer, eu fico dando um murro em ponta de faca, é a hora que você tem que aprender a olhar dentro de você e saber o porquê que ali está bloqueado. O porquê que não vai para frente. Se você é uma pessoa que se dispõe, é uma pessoa que estuda, é uma pessoa que trabalha, é uma pessoa que se dedica e não vai, né? Parece que aquilo não vai, né? Isso. E é um sinal para nós pegarmos esse setor e olharmos com muito afeto, com muito carinho, com muito respeito e lapidarmos, seja na doença, seja no dinheiro, seja no amor, seja na vida social. E aonde está a dificuldade, né? Por exemplo, te deu uma dor, você vem com essa dor há muito tempo e agora você, sem querer, conseguiu. Eu venho com uma série de outras coisas, e tem muitas coisas na minha vida, vou fazer 73 anos, que não vai, que não deslancha pelo conhecimento que eu tenho, pelo tempo que eu estudo, pelo tempo que eu me dedico à vida espiritual. Quer dizer, eles não me deixam na mão em nenhum setor da minha vida.
sempre eu estou muito bem protegida por eles, pela força espiritual. Mas eu percebo que porque sempre somos nós, né? Alguma coisa eu não Isso. faço que não vai, não deslancha como deveria deslanchar. Eu tenho todos os requisitos para deslanchar e não deslancha. Então, é a hora que a vida te coloca numa situação um pouquinho mais difícil, aí você dá um passinho atrás e você olha para dentro de você e você vê que ali tem medo, ali tem angústia, ali tem insegurança, ali tem padrão do pai, da mãe, da avó, do avô, ali tem falta de perdão dos ancestrais. Exato. Ali tem comportamento isso. cultural dos nossos ancestrais, principalmente vamos falar de pobreza, né? Quando nós, por exemplo, viemos de família humilde, pobre, e eles tinham a escassez, né? Mesmo que não passassem fome, como eu acho que os nossos ancestrais não passaram, mas eles tinham uma cabeça bloqueada, né? Com o difícil, com o pouco, nós não merecemos abundância. Então, de repente, a gente se pega com os padrões deles. Então, você quer ter aquele melhor carro, o melhor relógio. Eu achei ótima aquela propaganda que você fez do conforto, que tem uma garrafa de uísque, tem... Não sei o que mais que você colocou? Um homem que... Como é que você colocou? Achei lindo. É uma enquetezinha no Instagram que eles colocam. Delicioso. Isso. O que mais que você assim, colocou? Coloca você, coloca sua bebida, coloca sua terapia e coloca seu cheiro. Aí tem o perfume, Isso é uma roda da fortuna. Porque isso faz parte da sua prosperidade, né? Porque você é uma pessoa próspera. Você adora uma boa bebida, você adora uma boa roupa, está na cara. Como eu, né? Então, como que às vezes você quer uma lancha, você quer um carro do ano, um relógio, e você trabalha, e você estuda, e não consegue? Por quê? E aí que a gente dá um passinho atrás e vai lá nos nossos conceitos, nos nossos ideal de família, né? De pai, de mãe, de avó, de avô, e percebe que tem o dedinho deles, né? Eu não mereço tanto, a vida é difícil, ninguém consegue nada com facilidade, né? Eu, por exemplo, venho de uma família de mulheres que a minha avó ganhou na Loteria Federal no primeiro prêmio. E a minha avó comprou uma casa de 7 de frente e 50 metros de fundo. Depois ela ganhou de novo na Loteria Federal. Depois a minha mãe ganhou. Então, eu sou uma mulher que venho de mulheres que tudo é muito fácil. E eu sou uma pessoa que gosto das coisas fáceis. Mas, de vez em quando, eu me pego. Assim, eu quero trocar um carpete, eu não consigo. Eu quero pintar a minha casa, eu não consigo. Eu quero trocar minhas panelas, eu não consigo. Eu estou te falando coisas bem banais. E aí entra o bicho. Aí entra o tibirias. Aí o bicho está preso, né? Quando é de doença, eu lido muito bem. Eu chamo o bicho, eu invoco o meu sistema de integridade, eu me curo, eu curo o Nilton, eu curo o Diogo, eu curo o Rodrigo. Quando tem energias negativas, eu rebolo quem é, charuto em boca de bêbado e consigo tirar tudo, porque eu confio já nessa dinâmica. Quando chega no dinheiro, que eu estou sozinha lidando com a prosperidade, eu vou bem. Mas quando entra o Newton, que para o Newton tudo é difícil, tudo você tem que trabalhar muito, você tem que suar, você tem que fazer economia. Se você não fizer economia, você não tem nada.
eu sou a sua galinha de ovos de ouro. Então, ele tem um monte de coisa que ele colocou na minha cabeça e que, por mais que eu não queira ter sido durante esses 48 anos com ele contaminada, eu sou. Então, de repente, eu estou pensando igual a ele e eu bloqueio essa minha A prosperidade interferência financeira. da... Então, eu tenho que sair dele, dar um passinho atrás, voltar para a Sônia próspera, voltar para os meus conceitos de prosperidade e de facilidade de prosperidade, tirar ele do meu campo, que não é fácil tirar ele do meu campo, e trabalhar a minha prosperidade. Aí o dinheiro aparece. Em frações de segundo o dinheiro aparece. E o dinheiro é uma coisa, Fidelis, é uma energia como qualquer outra, e que não é para ficar parado dentro do banco, ajuntando para um dia que você ficar velhinho, um dia que você ficar doente. É para você movimentar mesmo. É para você comprar as panelas, para você pintar a parede, é para você trocar o carpete, e depois o dinheiro volta. Mas você precisa confiar nisso. É para você comprar as suas caixas de uísque, de vinhos, de vodka, o seu relógio, o seu sapato, o seu iate, mas você precisa confiar piamente. Ah, mas como você está falando em tantas coisas, Sônia? Que gostoso isso, né, Sônia? Numa situação que maravilha no país que o povo está passando fome, mas está passando fome quem precisa passar fome. Está passando frio, quem precisa... parece que é desumano, não é nem espiritual isso que eu estou falando, mas está passando frio quem precisa passar frio. Cada um de nós temos o nosso exercício, não é? Eu lembro que o Calunga falava quem isso. Precisa passar dor, porque são os caminhos que as pessoas encontram para a evolução espiritual delas. Então, você lembra que o Calunga... eu queria hoje falar sobre isso mesmo, sabe? Sobre esse momento do nosso país, você tendo uns problemas aí na sua cidade, né, de agressividade, de brigas, de destruição, e você, de repente, está aí postando o seu uísque com a maior elegância do universo, né? E eu sou fã de pessoas assim, porque é nisso que eu acredito. Eu acredito na prosperidade, eu acredito em todas as prosperidades, eu acredito na saúde, eu acredito no bem maior, eu acredito na luz divina, eu acredito no bem maior. É o trabalho que eu venho fazendo com o meu espírito há muitos anos, né? Claro. E eu só tenho que acreditar nisso. Eu não posso dar força para tragédias, para dores, para angústias, para pobreza, para os hospitais que estão com os corredores cheios de pessoas doentes. Quer dizer, se aparecer uma pessoa na minha frente e eu puder ajudar, e eu quiser ajudar, porque você tem o direito de não querer, eu faço. E se não tiver, se não aparecer, eu não faço. Porque eu não estou em busca de ajudar as pessoas. Eu não sou nem a Teresa de Calcutá e nem o Gandhi. Eu sou a Sônia Roseira, que tem os meus limites. E que eu estou muito envolvida com a minha família, é com a minha prole, é com com o meu campo astral, não é? Soninha, então, e você um falou algo... se der o trabalho, você, de cuidar da sua família, da sua mãe, dos seus irmãos, do seu sobrinho, da sua casa, do seu trabalho, dos funcionários em volta de você, você já está fazendo uma grande coisa. E tudo isso é ligado ao espírito. E tudo isso é espiritual. E tudo isso é ligado às nossas forças, ao nosso kit, que é perfeito e que nós viemos da essência divina. Senão, Deus não teria tido o trabalho de fazer o mundo tão lindo. Não teria feito as Ilhas Malvinas tão maravilhosas, não é?
Não teria feito a natureza tão linda como ela é. Teria feito tudo feio, tudo pobre, tudo horroroso, tudo mesquinho, e é justamente o contrário. Então, eu E, queria Soninha, deixar aqui essa mensagem. Você falou algo agora bastante interessante a respeito do que eu acho que, sabe, aquele kit primordial que todo mundo deveria ter o conhecimento sobre. Eu, se fosse dar um conselho de mestre, que mestre eu não sou porra nenhuma, fazer como Gaspareto, né? Mas que a gente é filho do Gaspareto, a gente usa a linguagem do Gaspareto, né? Mas é justamente essa questão da ligação que nós temos com a ancestralidade e também com a questão dos familiares. O quanto isso interfere na nossa vida, para o mal ou para o bem, desde que a gente ceda, né? Se todo mundo soubesse a importância que é se desligar da família, da ancestralidade, todo mundo faria. Porque muitos de nós, e acredito que praticamente, eu acho que pelo histórico do que a gente estuda na espírita, já nascemos com aquela ligação. Primeiro, você tira pela ligação física, que é o cordão umbilical. A ligação física ela é cortada no momento do nascimento. A ligação espírita não é cortada ali, né? E a ligação mental, espiritual que a gente tem da família. Fidelis, eu não estou te ouvindo. Parou? Voltou? Opa. Tá me ouvindo? E agora, tá me ouvindo? Cortou? Tô. Não estou te ouvindo mais. Tô lhe ouvindo bem. Você está me ouvindo? Tá? Eu não estou te ouvindo nada. Eu vou deixar, então, você falar e fazer o final, tá? E depois eu ouço. Tudo bem. Fala sobre o que você estava falando. Continua. Então, Sonia, o quanto essa questão da ancestralidade, da família, é importante que todo mundo tenha consciência dessa ligação que a gente já nasce com ela, para poder se desgarrar disso. É bastante relevante que todo mundo tenha atenção a isso e trabalhe. A gente passa o dia dentro de casa com a família. Todo mundo ouvindo o que quer e o que não quer do familiar. O dia todo, você se deita com seu familiar, você almoça com seu familiar, se gruda na energia dele também. Então, o quanto é importante a gente ter a consciência que essa interferência das outras pessoas, principalmente da família, existe em nós. Está conseguindo me ouvir bem? Agora estou ouvindo. Perfeito. Pode continuar falando. Então, você percebeu, se eu fosse... não te cortando, mas deixa eu só te perguntar uma coisa. Como Sim. É muito importante, você percebeu, desde que você cresceu, você recebeu a educação do seu pai e da sua mãe. E eles têm uma ideia da vida. E você foi crescendo, por mais que você tenha recebido deles a ideia de como é a vida e as dificuldades, você tem a sua própria, da sua essência divina, os valores, Exato. as facilidades. Por mais que você
respeite a opinião deles. Você percebeu que a sua é bem diferente da deles? Percebi e percebo isso até hoje ao longo do E é por isso que tempo. você chegou onde você está. E é por isso que eu cheguei onde eu estou. Embora minha mãe Exato. sempre me ensinou que nós devemos sempre conviver com pessoas iguais ou melhores do que nós. Nunca inferiores. Não por preconceito, mas para nós podermos crescer e evoluir e se tornar mais cultos. A gente era pequenininha, dizia, sempre você conviva com pessoas mais cultas que você ou igual a você. Nunca inferior. Isso. Porque o inferior, Isso. em cultura nós estamos falando, não vai trazer nada de bom para você. E de igual para melhor, sempre vai acrescentar na sua vida. Ou um modo de pensar, ou um uso e costume. Então, no meu tempo, né? Agora não sei como é que é. Agora não tem mais esses valores. Eu nunca falei isso para os meus filhos. Nunca falei, Diogo, você anda com pessoa melhor que você ou igual a você, que eles iriam achar ridículo isso. Quer dizer, eu acho que na época deles foi automático, porque os amigos é da escola, é do mundo que eles vivem, eles já vivem no mundo que é deles, financeiramente, socialmente, afetivamente, né? E nós já era tudo muito Exato. mais misturado. Mas eu sempre gostei de conviver com pessoas igual ou melhor do que eu. Melhor no sentido de saber mais do que eu, de ser mais inteligente, de ser mais sábio, de ser, sei lá, de me ensinar alguma coisa de bom. Então, eu vejo assim, Cidelis, por mais que nós respeitamos os nossos pais e os nossos ancestrais, os usos e costumes deles, eu acho que eles têm muito a ver com a nossa evolução. Muito mesmo. Mas eu vejo que nós nos damos mais direitos. Direito de ser mais felizes. Direito de viver mais em paz. Direito de obter as coisas mais fáceis. Você não sente assim? Exato. Isso é conforme tudo que a gente vai aprendendo no decorrer da vida. Não só o que a gente aprende, mas a gente desaprende. Da nossa criação. Ai, como é lindo isso, desaprender, né? Isso não serve mais para mim. Isso. Essa forma de pensamento ou essa atitude não combina mais comigo. Ah, isso é lindo, né? Lindíssimo. Quando a gente toma consciência de que realmente nós temos autonomia de realizar a nossa própria jornada com conhecimento próprio, isso é divino. Quando a gente se satisfaz, é quando a gente vê o que a gente pode realmente fazer mediante a isso, com esse poder adquirido. A gente olha para trás e diz assim, porra, quanto eu poderia ter adquirido para trás se eu tivesse esse conhecimento? E hoje... É do tempo de evolução de cada um. Eu acho que a gente entendeu assim, o adquirir não é só pelo prazer de adquirir o material, ou mesmo intelectual, mas é por você evoluir o seu espírito, né? É o crescimento do espírito, né? Das suas forças espirituais. Isso, perfeito. Eu acho isso tão lindo. Hoje, vou abrir só um parêntese aqui, tá, Sonia? Nessa que você falou, realmente interessante. Hoje mesmo, eu estava pensando acerca disso e a gente que está na espiritualidade já há um certo tempo, com esses guias, com esses mestres, com esses estudos, a gente percebe o quanto a gente não passa. Como assim não passa? O quanto a gente
não recebe de carga também no mundo. É claro que todo mundo tem problema, quem é que não tem? Mas a gente faz um comparativo de como nós sabemos sair dessas situações e como nós não recebemos, às vezes, problemas que pessoas que não têm esse conhecimento recebem. Você sabe disso que eu estou falando? Às vezes, até Gasparito falava disso, que problema que a gente viveu no passado, quando a gente já desperta, a gente não precisa mais passar por aquilo, porque aquilo ali, mesmo se aparecer na nossa vida, a gente vai dizer, foda-se, a gente vai dizer, isso não é meu, não ligo, tchau. Mesmo que aquilo esteja grande, para nós é pequeno. Você sabe que o Gasparito dizia disso. Então, o quanto é importante essa antecipação. Principalmente, o que eu saliento é com a ligação familiar. Quando a gente fica só realmente com a gente mesmo, um peito estufado, eu queria falar aqui hoje do peito estufado, né? Que é o que falta hoje para muita gente, é o peito estufado. Mas não é aquele peito estufado de Por vaidade, de prepotência, não é o peito. Não é. É como a gente fala, né? O humilde é aquele que Eu reconhece os seus talentos. Não tem explicação. Isso. É fantástico, né? Isso é maravilhoso. A gente pode fazer toda semana um comentário sobre esses valores, né? Aqui no canal do Tibirias. Vamos combinar? Podemos. Vamos fazer o possível para a gente trazer à tona esses. Porque nós estamos numa situação, numa época tão difícil, né, Fidelis? Que a gente não sabe se a gente parte para o lado da tragédia e fica lá, se fica do lado de cá. Aí eu penso bem, não combina comigo ficar lá. Correto. Eu vou ficar do lado de cá e vamos continuar levantando essa bandeira do bem, do bom e do belo, e da prosperidade, e do perdão, né? Como é bom a gente perdoar e se sentir perdoado. Como é bom a gente entender os nossos ancestrais, respeitar os limites dele, a consciência deles, né? Que eles ensinaram o que eles puderam ensinar. Porque nós também estamos ensinando, de uma certa forma, o que nós aprendemos agora, né? Exato. Eu estou muito feliz. E aí, Sônia? Não, eu também. Essa é uma questão pontual, realmente. Qualquer pessoa, que às vezes a gente encontra tanta gente querendo evoluir, querendo conselho, querendo, sabe, como faz para subir um degrau, mas às vezes está ali na frente dela e ela não vê. Essa questão do peito estufado que eu te falei é tão interessante, que é claro, é uma coisa que só fazendo realmente que a gente prova. Independente do... Quando a gente quer se colocar numa posição de maior, de mais, basta que a gente faça isso. De repente, o dia muda. O dia muda, Sônia. É incrível isso. Ah, eu estou ali na mesa do meu chefe, o meu chefe vai, vem cá, me ajuda aqui. E, de repente, todo funcionário olha para você e diz, o que é que esse menino tem que aí está nessa empresa, chegou agora e, de repente, já está aqui na mesa do chefe. É o peito estufado, é o poder do peito estufado, da cabeça. A gente está ali, olha, toda hora na cabeça. Ah, eu não sei nada aqui, mas eu vou saber, vou fazer, vou perguntar como é que eu aprendo. E, de repente, eu vou cheirando. De repente, eu acho uma solução que todo mundo da empresa está atrás de resolver aquilo. Eu chego lá, resolvo. Sabe? É aquela coisa, vou fazer o melhor. Mesmo se eu não for o melhor, mas eu quero ser. É o desprender das coisas que estão fora e você ficar só aqui, ó, que chega para você, de repente você... Parece que
Parece que você chega num furacão. Parece que você é um furacão. É isso É só mesmo. praticar. Você definiu muito Não é bem. E e assim a gente gostoso vai isso, indo, né? né? E assim a gente vai. Perfeito. Eu acho que vai encaixando. A coisa vai ficando tão Vai. mais fácil, né? Vai ficando tão mais a gente, né? Claro. Bem mais suave, isso. Mais suave. E é isso. É isso mesmo. Então, nós vamos deixar um abraço aqui para o pessoal. E vamos voltar semana que vem? Vamos? Estaremos Amanhã eu juntos vou nesse fazer uma live que eu quero mesmo. falar sobre um trabalho do Tibirias e do Calunga, que eu ouvi essa noite o Calunga me falando sobre a gente ficar na paz. Nós estamos numa situação, numa época muito difícil de ter paz, né? Então eu quero falar amanhã e depois eu dou para você colocar. E hoje eu quero que você deixe uma mensagem para eles, para o pessoal do Tibirias. Você deixa uma mensagem? Realmente, deixo essa condição que a gente tem com nós mesmos, ela está presente a todo momento para que a gente ligue aquela luzinha, o interruptor. Tique. Quando a gente vai dormir, a gente apaga a luz do quarto. Tique. Quando a gente vai na cozinha, a gente acende uma luzinha. Tique. Essa conexão pessoal é uma luzinha realmente que a gente tem ali a todo momento na nossa frente. O Tibirias falava muito nisso. E quando a gente realmente decide ligar essa conexão com nós mesmos, é que a gente fala com Deus. Aí eu vou colocar o pensamento no melhor de mim, no melhor de mim. Nosso dia ficar bem mais claro, mais amplo, ficar assim para o lado, ficar assim colorido. É o que está faltando hoje, né, Sônia? Às vezes, em alguns momentos, aí a gente tem que ligar aquela luzinha, lembrar de ir ali naquela parede e ligar aquela luzinha. Tique, fecha o olho e diz assim: eu só estou comigo e não capto nada de fora. Isso Não mesmo. capto nada de ninguém, eu quero a minha opinião para resolver o que eu preciso. Eu consigo me direcionar. Então, eu irei pegar. Vou ligar a luz e vou achar. Muito, muito bom, muito bom, muito bom. É isso mesmo, Fidelis. Você tá afiado, né? Mas também não. Quanto tempo nós estamos nessa lida, né? Quanto tempo no estudo, É né? isso mesmo. Eu tenho Isso. muito orgulho de você. Eu acho você um exemplo de ser humano. Eu te É tão adoro. jovem e já tem um espírito tão assim, esclarecido, tão, tão gente, tão humano. Eu fico muito orgulhosa de você. Estamos na caminhada. Estamos na caminhada. Boa noite, Soninha. Então, um beijo, um abraço. Vamos deixar um beijo aqui para o Tibirias, que é uma pessoa que eu amo demais, que eu tenho um afeto e uma gratidão imensa. Ele vai ficar muito feliz dessa nossa conversa. Tá? Obrigada, viu, Fidel? Perfeito. Você diz... Obrigado, Soninha, e até a próxima. Até a próxima. Depois você me manda, antes da gente postar. Mando. Tá bom. Edito e mando. Tchau, tchau. Um bom descanso para você. Para você também.